Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero pedir aos irmãos para ficarem de pé. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Versículo de número 16 a seguir. Logo após o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e a partir do verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Segundo as Crônicas 26, 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Isaías 6, verso 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só até aí. Fecha a tua Bíblia, fecha seus olhos. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque quanto igreja do Senhor, nós nos reunimos essa noite para prestar um culto de louvor e de adoração ao teu nome. Senhor, que nada nessa noite seja capaz de impedir o nosso coração de te adorar em espírito e em verdade. Que nada nessa noite, Senhor, resista à adoração da tua igreja. Senhor, que os teus ouvidos estejam abertos e os teus olhos estejam atentos à oração que se faz neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Hoje, como culto de ceia do Senhor, culto de ceia não é dia de falar da terra, culto de ceia é dia de falar sobre o céu. Culto de ceia não é dia de falar das coisas daqui, culto de ceia é dia de falar das coisas de lá, porque nós não estamos participando do corpo de Cristo pensando nas coisas terrenas, mas pensando das coisas do céu.
O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses, no capítulo 3, no verso de número 1, dizendo: se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Ele está sentado à destra de Deus. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 26, que o rei Uzias assume o trono de Judá em lugar de Amazias, seu pai, aos 16 anos. E a Bíblia nos diz que Uzias é um rei justo, é um rei reto perante os olhos do Senhor, e por isso Deus o faz prosperar em seu reinado. O reinado de Uzias prospera de forma tal que ele se torna um dos reis notáveis em Judá e respeitado por todo o povo. Mas a Bíblia diz que Uzias é tão fortificado, Uzias é tão fortalecido, a bênção de Deus é tão constante sobre a vida de Uzias, que Uzias chega a se corromper por conta da glória do seu reinado. E a corrupção de Uzias toma o teu coração, de modo que o rei Uzias pega do incenso para oferecer um culto ao Senhor. E para nós parece ser algo absolutamente normal alguém se dispor a prestar um culto a Deus. Porém, é só autorizado no Antigo Testamento aos sacerdotes oferecer um incenso ou tomar do altar do incenso, o incensário, para oferecer ao Senhor. No livro de Levítico, no capítulo de número 10, a Bíblia vai nos contar a história de Nadab e Abiú, que tomando fogo estranho, fogo que não pertencia ao altar do Senhor, colocam fogo sobre o incensário e vão oferecer uma oferta de incenso ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor mata os dois fulminados em sua presença, porque trazem fogo estranho perante a face do Senhor. A Bíblia diz que quando Uzias toma do incensário para apresentar um culto de incenso a Deus, Azarias, o sumo sacerdote, entra no templo junto com 80 homens da tribo de Levi para impedir tal loucura. E a Bíblia diz que esses homens resistem a Uzias. E Uzias, ainda assim tomado de indignação, se revolta. Mas a Bíblia diz que Deus fere Uzias com lepra, e Uzias fica leproso até o dia de sua morte. Até o dia de sua morte, Uzias fica separado de todo o povo e morre leproso. E eu só li esse texto para que você entenda melhor o que eu quero pregar essa noite. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, no verso 1 do profeta Isaías, o chamado de Isaías, que Isaías está muito provavelmente no templo. O texto não diz, a história não nos dá uma afirmação segura a respeito disso, mas muito provavelmente Isaías está no templo. Aí Isaías tem o cuidado de escrever assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías não disse antes, Isaías não disse depois, e nem nós sabemos a ligação que Isaías tem com o rei Uzias, mas Isaías tem o cuidado de nos dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono, e eu vi as vestes do Senhor que enchiam a casa, e eu vi voando acima do trono de Deus serafins que possuíam
6 asas, e com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 asas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Uzias entra no tempo do seu reinado, a Bíblia nos diz que Uzias entra no templo para oferecer incenso por causa da soberba do seu coração, porque o seu reino é forte e fortificado, porque o seu reino é próspero, porque o seu exército é forte. E por causa da soberba do seu coração, ele entende que pode oferecer incenso perante o Senhor. Uzias é um homem soberbo, Uzias é um homem, apesar de justo, dominado pelo seu próprio coração e vencido pela sua própria vontade. Por que não lembrarmos de Saul, que reina sobre Israel? E a Bíblia nos diz no capítulo de número 13, se não me engano, do profeta Samuel, que Saul, por se demorar, o profeta Samuel se antecipa e oferece o sacrifício ao Senhor. E Deus diz: por causa deste sacrifício, Saul, o seu reinado será rasgado da história de Israel, e tu serás reprovado. Uzias então se equipara a Saul em soberba, em oferecer um incenso perante o Senhor. Mas no ano que o rei Uzias morre, no ano em que o rei Uzias morre, alguém entra no templo para oferecer um culto. No ano em que o rei Uzias morre, alguém entra no templo para falar com Deus. No ano em que o rei Uzias morre, alguém entra no templo para adorar a Deus. No ano em que o rei Uzias morre, alguém entra no templo para prestar uma adoração sincera e coerente ao Deus de Israel. No ano em que o rei Uzias morre, alguém se dispõe a oferecer um culto ao Senhor. E aqui eu quero abrir um parêntese: o que importa às vezes não é nem a disposição de oferecer um culto, o que importa é a sinceridade do coração de quem oferece o culto. O que importa às vezes não é nem a disposição de oferecer, não é a voz bonita, não é a eloquência, não é o timbre de quem canta, não é a afinação de quem está na presença de Deus, não são os instrumentos tocados, não é a banda, não. O que importa não é a disposição de quem serve, mas o coração que serve ao Senhor. Este Deus conhece, o Senhor conhece. E nós vemos entre Uzias e Isaías uma diferença enorme. Diferença aonde, irmão Paulo? Diferença de coração. Porque enquanto Uzias vem entregar um culto ao Senhor, achando que por ser forte é digno, Isaías vem oferecer um culto ao Senhor com sinceridade de coração. E aí a Bíblia nos diz que os olhos de Isaías se abrem. E para mim, pessoalmente, particularmente, a visão de Isaías não é simplesmente uma visão. A visão de Isaías é o que nós chamamos ou podemos chamar de arrebatamento de sentidos. Todos os sentidos de Isaías estão envolvidos na visão. Isaías vê, Isaías sente, Isaías ouve. Todos os sentidos de Isaías estão presos na visão que ele tem. Todos os sentidos de Isaías estão envolvidos na visão que ele tem.
Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que o culto de Isaías não é um culto da boca para fora. Eu estou dizendo que o culto de Isaías não é um culto dos lábios para fora, não é um hino cantado dos lábios para fora, não é um glória a Deus saído da boca para fora, não é uma oração movida da boca para fora, mas tato, olfato, visão e todos os sentidos de Isaías estão envolvidos na adoração que ele presta ao Senhor. Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que Isaías não está só vendo o Senhor, Isaías também está sentindo a tua presença. Eu estou dizendo que Isaías não está só vendo o Senhor, Isaías também está ouvindo a tua voz. Isaías não está só vendo o Senhor, Isaías sente o toque da brasa tirada do altar do Senhor nos seus lábios. O que é que você está dizendo, irmão Paulo? Eu estou dizendo que Isaías está totalmente envolvido com Deus e totalmente envolvido com o culto, e por isso Deus se revela a ele. Ele está totalmente envolvido, ele está totalmente preso, ele está totalmente cativo ao Senhor. Ele está totalmente envolvido com Deus. Muitas vezes a gente quer oferecer um culto, mas a gente não quer ter envolvimento com o Deus do culto. A gente quer oferecer um culto, mas a gente não quer ter envolvimento. Isaías me revela: eu tenho um envolvimento profundo com Deus do culto, e por isso eu vejo, por isso eu ouço, por isso eu sinto o teu toque, porque eu tenho envolvimento com Ele. O Senhor não chamou a igreja simplesmente para entrar no lugar santo, no lugar de culto, e dizer: Senhor, estou aqui para prestar um culto, e ao sair daqui, o culto ficar aqui. Não, o Senhor chamou a igreja para ter um envolvimento com Ele, para estarmos envolvidos com a sua glória, para estarmos envolvidos com a tua presença, para estarmos envolvidos com o teu toque. Aí a Bíblia diz que Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as vestes do Senhor enchem a casa, como que escondendo toda a glória de Deus de Isaías. E os anjos começam a clamar ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: os anjos são santos? Os anjos são santos? Os serafins do texto são santos? Sim, os serafins do texto são santos. E quando eles clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, eles não estão simplesmente adorando a Deus, eles estão revelando o caráter de Deus e elevando a santidade de Deus acima de todos os níveis possíveis. Eles estão dizendo: Santo é o Senhor, porque santo é o seu caráter. Santo é o Senhor, porque santo é o seu culto. Santo é o Senhor, porque santo é o teu Filho. Santo é o Senhor, porque santo é o teu Espírito. Santo é o Senhor, porque santa é a tua palavra. Santo é o Senhor, porque santa é a tua noiva. Santo, santo é o Senhor. Os serafins não estão só prestando um culto,
Eles estão revelando o caráter de santidade de Deus, dizendo: a santidade de Deus não é uma santidade terrena, não. A santidade de Deus é inabalável, a santidade de Deus é profunda, a santidade de Deus é inalcançável, a santidade de Deus é digna de ser louvada. Eles clamam uns para os outros. E como eu disse, eu me pergunto: os anjos são santos? Sim, os anjos são santos, mas nem eles resistem à santidade de Deus. Nem eles resistem à santidade de Deus. Aí a Bíblia diz que com duas asas voavam, com duas cobriam os pés, com duas cobriam os rostos. E a Bíblia diz que o chão treme, o lugar se abala pela palavra dos anjos que clamavam a santidade de Deus. Aí o temor do Senhor toma o coração de Isaías, porque eu acredito que seja impossível, eu acredito que seja inviável que prestemos um culto ao Senhor sem que o nosso coração tema a tua voz. É impossível que prestemos um culto ao Senhor e sejamos capazes de nos deparar com a sua santidade e não sentirmos o peso dos nossos pecados. A Bíblia diz que quando o lugar treme, Isaías clama dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos contemplam a glória de Deus. Enquanto irmã Cleomária Uzias entra com incenso e pensa no seu coração: eu sou digno, Isaías entra sem incenso e vê a fumaça do incenso de Deus subindo e dizendo: eu não mereço, eu não sou digno, eu não posso contemplar a tua glória, eu não posso vê-lo. Nós precisamos chegar no culto de ceia e tirar a soberba do nosso coração que diz: eu tenho que beber a ceia porque eu faço parte do corpo de Cristo. A gente tem que chegar no culto de ceia e olhar para a cruz, e olhar para o trono, e olhar para o incenso saindo do trono e dizer: Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não posso sentir isso, Senhor, o teu toque eu não posso suportar, a tua presença eu não posso vê-la, eu não posso senti-la, porque o teu caráter é extremamente santo. Glória a Deus, aleluia. Isaías começa a confessar a sua culpa. Isaías confessa a sua culpa dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías diz: Senhor, além de eu ser indigno, eu sei que ninguém merece. Senhor, além de eu ser impuro, eu sei que todos os homens que me rodeiam são impuros. Aí Isaías viu, Isaías ouviu, e agora Isaías sente o toque do Senhor. A Bíblia diz que voa um anjo da presença do Senhor, e com uma tenaz, que é um instrumento parecido com um alicate usado para manusear artefatos quentes no templo do Senhor, ele pega uma brasa do trono do Senhor e toca os lábios de Isaías, e os lábios de Isaías são purificados
purificados pela brasa que sai do altar. Então deixa eu falar isso aqui para você, deixa eu pregar isso aqui para você, para que a sua alma tenha convicção, para que o seu coração tenha certeza. A única coisa, pastor, capaz de purificar o crente é o poder que emana do altar de Deus. A única coisa capaz de santificar o crente é o poder que emana do altar do Senhor. Glória a Deus. A única coisa capaz de purificar o crente é o sangue vertido na cruz do Calvário. A única coisa capaz de purificar o crente é o fogo que arde perante a presença do Senhor. O anjo voa para Isaías e toca nos seus lábios. E os lábios de Isaías são purificados. E aí eu alcanço uma parte do texto que eu não li. A Bíblia diz que o céu começa a clamar. O céu começa a clamar. Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Parece uma reunião solene nos céus entre Deus e os anjos, e Isaías quietinho, olhando. Parece uma reunião no céu entre Deus e os serafins, e Isaías quietinho, olhando, contemplando, vendo, sentindo, ouvindo. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a Bíblia diz que Isaías se apresenta e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Isaías se apresenta: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Senhor, o meu coração está totalmente entregue a Ti, envia-me a mim. Senhor, o meu coração está totalmente cativo pelo Senhor, envia-me a mim. O Senhor me conquistou. Eu gosto da oração de Jeremias, do capítulo de número 20. Jeremias diz: Senhor, o Senhor me iludiu e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. O Senhor me ganhou, o Senhor me conquistou, o Senhor me envolveu, e por isso eu não posso lhe deixar. Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é que Isaías está dizendo, Laninha? Eu não quero só ver, eu quero ter envolvimento com Deus que vejo. Eu não quero só ouvir, eu quero ter envolvimento com Deus que eu ouço. Eu não quero só sentir, eu quero ter personalidade, relacionamento com o Deus que eu sinto. Eu não quero só participar da ceia, eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero só participar do culto, eu quero sentir a Tua presença. Eu não quero só abrir a boca e cantar um hino, eu quero ter relacionamento, eu quero ter personalidade, eu quero ter envolvimento, eu quero obedecer às Tuas ordens. Aleluia. Eu quero me envolver. Se coloque de pé, se coloque de pé. Aleluia. Eu não quero ser como Uzias. Eu não quero ser como Uzias, que traz o incenso sem ter envolvimento nenhum. Eu não quero ser como Uzias, que traz o incenso sem ter responsabilidade nenhuma. Eu não quero ser como Uzias, que traz o culto e que trata o culto sem ter responsabilidade alguma. Não. Eu quero ter envolvimento com o Deus da obra. Eu quero ter envolvimento com o Deus da obra.
Eu quero ter envolvimento com o Deus da obra. Tem gente que está envolvido só com o trabalho, está envolvido só com a obra, mas não tem envolvimento nenhum com o Deus da obra. Tem gente que traz só o incenso, mas não tem envolvimento pessoal nenhum com Ele. Deixa eu lhe convidar essa noite, deixa eu lhe dizer, você não é convidado somente para o serviço, você não é convidado somente para o serviço ao Senhor, não. Você é convidado para ter um relacionamento interpessoal com Ele. Você é convidado para ouvir a voz, para sentir o toque, para sentir a presença. Você é convidado para ter um envolvimento com o Deus da obra. Eu não vim aqui hoje pregar. Eu não vim pregar. Eu vim oferecer um culto. Eu não vim te convencer. Eu vim oferecer um culto. Eu não vim fazer você refletir. Eu vim oferecer um culto para aquele que merece. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, sabe o que é que Isaías está dizendo? No dia em que morreu o leproso, que foi punido por causa da sua irresponsabilidade, que foi punido por falta de reverência, que foi punido por causa do seu coração irreverente. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E aqui eu encerro as minhas palavras. No dia que o seu coração orgulhoso morrer, no dia que o seu coração soberbo morrer, no dia que o seu velho homem morrer, no dia que o seu coração fofoqueiro, futriqueiro morrer, no dia que o seu coração pobre, podre, indigno de misericórdia morrer, então você vai poder dizer: eu vi o Senhor assentado. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e eu pude me envolver com a sua glória.